boa tarde, né? Já estamos aí em novembro. Eu, Elisângela Patrícia Grande, sou supervisora aqui do Colégio Roberto Grande. Estou aqui com os meus campeões da JCI esse ano, Roberto Grande. Que orgulho, que orgulho! Estamos começando mais um podcast RG, né? Podcast RG, né? Hoje sem a companhia do nosso professor Humberto, que é o que iniciou tudo isso daqui, né? Estamos aqui com a companhia do Samuel. Diga um oi aí, Samuel. Oi. O Samuel sempre nos ajudando com a edição do vídeo, sempre por trás das câmeras e faz um excelente trabalho na hora de editar e organizar essa nossa pequena bagunça aqui, oral, né? Então nós estamos hoje aqui com a Patrícia, que é presidente da JCI, né, e veio dar falar algumas considerações sobre todo o programa do JCI Debates, né? E também com os nossos campeões, como eu já disse, João, né, João Marcos, com a Júlia e com a Bruna, né, gente? Eu sou meio suspeita a falar, porque afinal de contas eu fui a orientadora dessa equipe, né? Mas é lógico. Tenho que agradecer aqui, antes de a gente começar a conversa, né, a todos os professores e a escola que nos deu abertura para fazer tudo o que nós precisávamos para chegar nesse resultado. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada. Fico muito feliz de ter sido convidada para esse momento. A JCI se sente honrada. Que legal. Muito bem-vindo, João. Obrigado, bom estar aqui de novo. Um ambiente muito bom. O João já participou conosco e a Bruna também. Só a Júlia é a nossa novata hoje do podcast, né? Mas a Bruna e o João já estavam aqui. Inclusive, a gente teve que cortar eles, porque afinal de contas nós falamos demais. Né? Nós três falamos demais. Sua conta aí, né? Eu que bati na mesa. Mas enfim, seja muito bem-vinda. A Júlia vai controlar a nossa fala aqui, né? Sim. Nossa, seja muito bem-vinda também, Bruna. Né? Então, nós gostaríamos de iniciar, né, com a Patrícia nos dizendo como acontece, por que esse programa, por que esse projeto JCI Debates nas escolas, por que ele acontece? Na verdade, o JCI nas escolas, né, a gente tem internamente, então, um projeto de debate que a gente faz com os membros também, e a gente, como já falamos outras vezes, debatemos ideias e não pessoas, né? Então, por isso é muito importante que as equipes se cumprimentem no começo, no final ali, porque são ideias e a gente é sorteado a favor e contra, né? Então, nem sempre aquela ideia que você vai defender sendo a favor, você realmente é a favor, e nem sempre você também é contra. Como vocês comentaram também, às vezes a gente acha que um assunto é indefensável, mas pode-se ganhar com bons argumentos, né? Então, a JCI, ele tem... desde o oratório nas escolas, como também o debate, né? Então, a gente começou a fazer, já é a 10ª edição esse ano, paramos 2 anos por causa da pandemia, mas é um projeto que os membros adotaram, assim, agarraram, a gente não tinha verba para fazer ele, vamos fazer, vamos dar capacitação, porque é para isso que a gente está na JCI. E é um trabalho esplêndido. Eu que já fui membro da JCI também, né? Acredito muito nessa profissionalização mais oral para que eles se preparem melhor para o mercado de trabalho. E nada melhor do que fazer esse tipo de competição. Eu acho que nós somos movidos à competição e por isso é ainda mais relevante esse tipo de organização, Patrícia. Muito obrigada. E aí, me digam, quem quer falar primeiro? João, vou te deixar, João. A gente tá na enquete agora. Vai, João. Fala, como foi para você participar do processo pro JCI Debates e todo o trabalho que nós fizemos até o final ao resultado? Assim, achei incrível, porque a primeira vez que eu ganhava alguma coisa por falar. Minha vida toda foi eu falando e nem eu ganhei nada por isso. Quando eu descobri que tinha como eu ganhar algo com isso, algo falando, maravilhoso, assim. Mas foi muito difícil ali naquele meio campo ali, por causa principalmente do tempo e da fala. Mas foi muito bom, principalmente quando eu descobri que eu era quando eu fui captado a primeira vez. Que ali parece que eu encontrei o mundo ideal do Aladdin. Ficou com a musiquinha até. Vocês veem como eu sou controlada, gente. Não parece, mas eu sou. Eu sabia que ele era pronto para ser capitão desde o início.
Mas eles que foram, Patrícia, indo direcionando. Eu via que um dizia assim, não, eu acho que o João precisa ficar no orador porque ele precisa desses 3 minutos, afinal de contas ele fala muito e fala muito bem. Mas tem que somar, né? 2 mais 2 dá 4, é maior que 3. Aí no final das contas, eles por conta, eles foram vendo que realmente essa era a posição deles, ser o capitão, né? É muito melhor ter o deboche final, entendeu? Muito mais... O deboche. O deboche você tem diariamente, não precisa nem Até uma coisa que a gente brincou bastante com ele, que ele falava e dizia assim, meu, quanto deboche, né? E não era lá, não foi lá, foi em todo o processo ele era assim, ele tinha essa jogadinha. Ele é assim diariamente, ele é assim, tipo, é parte da personalidade dele já. Sim. Muito bem. Júlia, conta pra nós como é que foi o teu processo, Júlia. Foi muito interessante, pra dizer o mínimo. Tipo, eu já conhecia a TCI, por causa que eu estudei no São Bento, né? E lá a competição giratória é muito forte. Só que eu nunca tinha pesquisado a fundo e foi muito bom, principalmente para entender que ter uma personalidade forte e ter conhecimento não é necessariamente algo ruim, porque muita gente coloca ter uma personalidade forte como algo ruim. E é uma coisa que só me trouxe felicidade durante todo esse tempo. Foi uma experiência muito, muito boa para minha evolução pessoal, assim, e eu aceitaria de novo sem pensar 2 vezes. Olha que legal. Outra coisa que era uma coisa que a gente observava desde o início, ela realmente tem personalidade forte. Tivemos que ir ponderando, tipo, sabe aquela coisa assim de você e realmente formando aquela peça, né, lapidando aquela peça preciosa, mas que tá bem brutinha, né? Então, basicamente, foi isso que a gente foi fazendo, e 3 personalidades bem diferentes. O falador, que tem muito a ver comigo, cheia de personalidade, com conhecimento mesmo, teve que ficar ali. E a nossa querida Bruna, que veio aí, né, diferente também dos dois. Fala, Bruna, como é que foi a tua experiência? Não é nada, Ela tá lá. Nada a ver. Vai lá. Não, eu acho que é na mesma onda que a Júlia falou. Mas eu já tinha participado da oratória, né? E aí, na oratória eu não me dei muito bem, porque aí essa coisa era mais sobre decorar um texto, e aí você chega lá na frente, você olha pra todo mundo sério, reto, bonitinho, e eu não sou muito reta, bonitinha, né? Até a gente trabalhou isso, né, pra ter postura e tal. E acho que foi a mesma coisa, a primeira vez que falar não foi ruim, entendeu? Então, tipo, isso foi uma coisa muito boa, tanto que depois disso, teve até uma pessoa em específico que veio falar comigo e ela falou assim pra mim, continue falando, porque é uma qualidade muito boa que você tem. E é a primeira vez que eu escuto isso, porque eu até acho que eu comentei isso, falar é normalmente uma característica colocada como ruim. Exato, muito ruim. Tipo assim, até acho que eu até já comentei com vocês que, por exemplo, quando eu tava ali no fundamental, todos os anos, desde o primeiro ao 9º, assim, tipo, a minha mãe sempre escutou isso. Ela tem ótimas notas, ela é uma aluna incrível, mas ela fala demais. Nossa, depois do terceiro ano. Nós estudamos a mesma Depois do terceiro ano. Excelente, mas ela fala demais. Aí teve um dia até que minha mãe ficou super chateada, desculpa, mãe. E que ela fala assim, porque a professora falou, eu falei, poxa, mas aqui tanto tempo assim, eu não parei de falar, que curioso, né? E as notas continuam boas. Aí a minha mãe assim, menina, tu fala mesmo, né? Que doideira. E foi muito bom descobrir que a gente, claro que a gente, como a gente falou, né? Tem que ir dando uma escoladinha ali. Mas foi muito legal. E eu acho que foi muito bom pra confiar mais em mim também. Tipo, acreditar que eu realmente consigo. A Júlia falou uma coisa que foi muito importante. Tipo, confiança mudou tudo ali no meio do processo. Porque a gente tava falando e aí a Júlia chegou e falou, a gente consegue. Quando começou o primeiro pensamento, a gente disse, será que... E olha, acho que dá pra ganhar isso aqui. Exato. Aí contaminou assim. E aí eu falei pra Júlia, vai, brilha. Daí ela... Então, gente, foi muito bom. Mas eu acho que essa proximidade foi muito bom, porque, tipo, diferente dos outros, que eles tinham que... Dava pra ver que eles queriam cobrir um outro, era tipo, a gente podia olhar e pensar, tá... Se é fazer merda, a gente pode orar pro outro. Ele consegue, ele resolve. Ele conserta. Ou a gente olha e pensa, não, deixa eu falar aí, deixa. E assim, ó, porque sempre tá claro é o seguinte, isso também foi
foi aparado, né? Porque os três não tinham quase nada a ver um com o outro. Durante todos os debates, a maioria dos debates internos, eles foram com equipes diferentes. Um e o outro foi junto Só e tal. imagina que era Mas coisa, eles né? não iam ir. Daí geralmente era contra, daí a favor. Não. Daí o João tava todo cheio de sino contra pra tudo, né? Não aguentava mais. Mas daí não via nada a favor e tal. E realmente tudo isso a gente teve que ir dizendo para eles assim, ó, não, vocês dão conta, mas precisam se entender, precisam se acertar. E essa história de estratégico, né? Você olhar a outra equipe e ver eles como, sim, importantes concorrentes que podem vir e te dar uma quebrada nas pernas de uma hora para outra. Preparado para superar isso, né? Isso, eles Foi uma foram coisa que a gente preparados trabalha para bastante. superar esse tipo de coisa. E o que foi mais legal foi isso, né, gente? Que vocês foram percebendo essas coisas e nós queremos ganhar, mas nós discutimos ideias e não pessoas. A gente reforçou isso algumas vezes ali nos treinos também, né? Pode falar. Uma coisa que eu achei muito interessante, que no primeiro dia de treino que a gente teve aqui, a Bruna tava sem nenhuma das amigas dela que tava lá. E aí a gente falou assim, vamos dar um help na nossa coleguinha, né? E eu e o João, a gente se conhece, tem 1 ano e pouco já. Então a gente tava lá, tava nós dois, e a gente pensou, vamos ajudar a pessoinha ali. E a gente, tipo, formou... Tudo bem que tava espalhado ainda, eu acho que eu fui a única que permaneceu na mesma posição desde o início até o final. Mas no primeiro dia, o primeiro debate que a gente fez foi com ela. Foi com ela. E foi nessa parte, não foi? E foi nessa ordem. Foi nessa ordem? Tu de capitão, eu de... Não, Não, você não foi de capitão. Você era capitão. Porque Você mudou, né? eu fui a única que permaneceu de primeira oradora até o final. Não, era a única que a gente tinha certeza absoluta que eu não podia ter naquela posição. Sim. E no final a gente ainda montou um grupinho com as amigas dela que faltaram. Sim. Muito bem, gente. Então, antes de nós continuarmos ali, a gente sabe que vocês têm muito o que falar. Eu gostaria que vocês elaborassem aqui uma pergunta para a Patrícia. Alguma Cada coisa uma que fez vocês cada uma gostariam de pergunta? saber sobre o processo, Primeira né? coisa, vai ter jornal. Essa é uma boa pergunta. Na verdade, o projeto de debate nas escolas ele não acontece em todas as regionais, em todas as JCIs, como acontece com oratória nas escolas. Então a gente não tem um pós, então acaba no municipal, né? Então, por enquanto, né, ainda quem sabe no futuro exista, mas no momento não existe. Então acaba na etapa Municipal. municipal. Vai, Júlia. Sobre o processo de avaliação, como é que vocês escolhem os avaliadores? Na verdade, são pesquisados os currículos, né, das pessoas. Então, como vocês poderiam ver, tinha uma pessoa da JCI, que no caso era eu que estava lá. Então, eu já participo desde que eu entrei na JCI dos debates, né? Então, tanto avaliando quanto também sendo debatedora, né? Eu até falei no meu discurso lá e realmente eu sou apaixonada pelos debates, né? Eu entrei em 2018, entrei já dentro de um debate. Então, assim, foi bem bacana. E até hoje, quando eu tenho oportunidade, eu faço esse debate, né? Então, foram pegas pessoas ali que são, como a Zuleika, no caso, né? Que é a vereadora, né? O delegado Sobreira, né? Então, ele estava lá também. O Celesc, né? Que é do jornal, né? Então, assim, são pessoas que têm a ver com comunicação, com debate, né? Então, é estudado o currículo e realizado, então, assim, esses convites, né? O Rotary também, né? Tem o rapaz que estava lá com a gente, ele é advogado, né? Então, ele comentou da importância também de um projeto desse dentro das universidades, né? Que é um sonho da JCI São Bento, né? Ter na universidade também, no debate universitário, né? Então, para os próximos anos aí teremos novidades, né? Acredito que sim. E quem sabe um regional daí, né? Quem sabe, né? Um municipal, vocês ganharam a universidade municipal e ganhar um regional Acho que eu vou pela ter vídeo, universidade. vocês vão lembrar. Daí, se quiserem me chamar, eu Eu venho. vou deixar. Ok, eu e ela contra você, daí não tem problema não. Quer perguntar alguma coisa, Bruna? Eu ia perguntar, eu só preciso formular bem a pergunta. Eu ia, digamos assim, tem algo que vocês, todos os avaliadores, eles têm opiniões diferentes, é claro, assim como, por exemplo, a gente, né? Mas tem algo em específico que é algo que, tipo, se destaque. Por exemplo, a gente ganhou ali
alguma coisa de diferente a gente tem que ter, né? Então, uma coisa em específico que valorize mais do que A gente tem vários critérios de avaliação, né? Tem aquela ficha de avaliação, né? Então, o que conta muito, a parte de oratória conta bastante, como você se expressa, né? Postura, ser firme, né? Ter a ideia, a equipe ter a mesma ideia também conta muito, então seguir, né, a mesmo raciocínio de todos, não se contradizer, isso faz muito, e na verdade, assim, o segundo orador e depois, né, o capitão, a refutação da outra equipe. Então isso conta muito, né, tanto que com certeza, eu sei que foi bem apertada a final ali, é no detalhe que você ganha, sabe? Às vezes é por causa de uns milésimos, uns centésimos, acaba ganhando ali porque, a gente fala, porque não tem comparação, você olhar na ficha, é orador 1 contra orador 2, da equipe 2, né? Então é sempre assim, é sempre comparado, porque vocês podem até notar, se vocês forem em algum debate, os jurados fazem como? Eles esperam, digamos, o capitão falar, o primeiro a favor, depois o contra, depois eles dão as notas daquele pedaço. Né? Então vão fazendo assim, porque compara para não dar uma nota superior, talvez a segunda equipe é melhor. Então é justamente feito assim, mas claro, como você falou, cada um, só que a gente tenta não usar as ideias, eu sou a favor desse tema, não vou puxar a favor, se os teus argumentos do contra forem melhores, você ganha, né? A gente é imparcial, né? Primeiro tempo. Nossa, o primeiro tema foi fé em Deus mesmo. Aqui foi triste. Aquele ali eu já começamos bem já. Foi um grande desafio. Nossa, isso aí. Na verdade, assim, o que eu acho que mais ganhou foi esse trabalho que vocês fizeram o tempo todo juntos, ganhando confiança, um ajudando o outro, um botando pilha no outro quando precisava. A Tia Elis mandando vocês dormir, tomar água, fazer exercício, tomar água, Chegando depois do dormir. debate, não foi Elis, não vou Paula não, tá? A gente teve um dia, o primeiro dia de treino, eu e o João, a gente ficou super empolgado com isso. A gente ficou a semana inteira falando isso praticamente junto. 3 da manhã a gente Não pesquisando. dormiam. A gente tava muito empolgado, eu tava tipo um hiperfoco, assim. Aí no outro dia teve treino de manhã e a gente estudou à tarde. E a gente não tinha dormido, importante destacar. E aí a gente olhou pra cara deles e falou assim: se meus pais lembrarem, você deixa a gente sair pra dormir? Você saiu, né? Porque eu não, nem fui. Eu saí, ele não foi pra aula ficar dormindo, eu pedi pra minha mãe me liberar pra dormir Eu também. não cheguei nem a sair de casa, eu só falei, não Mas é isso. importante isso, né, gente? Vocês entenderem que vocês entraram realmente no hiperfoco, mas que em determinado momento vocês tinham que controlar esse hiperfoco para vocês não entrarem no burnout, que é essa doença que é dita como moderna, mas que já existe há muito tempo, mas que está muito sobrecaindo hoje. E tendo esse trabalho em cima da inteligência emocional, da inteligência mental, né, da organização, das rotinas de vocês, até por isso eu acho que eles foram campeões. Porque apesar de serem assim, jovens e estarem assim, a flor da pele, né? Eles sabiam ouvir quando tinha que ouvir e controlar um pouquinho o que eles precisavam controlar para ser campeões. Porque não dá para você ganhar qualquer coisa se você se entender, primeiro, como um ser completo, né? E foi o que vocês entenderam que vocês não são, que vocês precisam ser moldados, e que não é hoje que vocês vão estar completos, daqui para frente vocês vão ser moldados durante toda a vida de vocês, né? Entender que vocês têm diferenças das pessoas que estão com vocês, mas que vocês podem aproveitar essas diferenças para se tornar melhores, ao mesmo tempo que vocês também podem contribuir para a melhora dos outros, né, gente? E isso aí foi fundamental para vocês ganhar. A questão do texto, da busca, da pesquisa, esse foi o complementar, Sim. né? Eu acho que teve uma coisa bem interessante que nem a gente estava falando ali, daquele dia que a gente sentou conversar. Então, a gente sabe também coisas que, digamos assim, eu não diria gatilhos, mas coisas sensíveis que cada um tinha. Então, que se fossem citadas determinadas coisas, a pessoa ia ficar meio... Pois é, gente, esse assunto aqui eu não quero falar. Então, assim, a gente isso foi importante, eu acho, porque a gente, é isso aí. A gente sabia os pontos frágeis de cada um. Olhar empático. Exato. Então, por exemplo, se a Júlia fosse e a gente visse que ela perdeu um negócio ali, ela sentou a gente, então,
segura, a gente vai, entendeu? Aham, Ou sim. se o João se perdesse, porque daí o João ali na flor da emoção, né? Então, e eu também, porque aí eu ficava um pouco nervosa, e aí a Julia, não, respira. Eu segurei muitas pontas com eles lá, porque A gente é muito pilhado, né? os dois são extremamente pilhados e eu me considero a mais. De boa. E é engraçado que ela é a mais jovem dos Sim, três, né? eu sou a mais No novinha. segundo ano, né? E eu tava segurando, tipo, os dois, assim, tipo, assim, tá ligado? Empatia. Esse daqui tava empolgadaço, então a gente tinha que dar uma puxada nele pra ele não perder o fio da meada, então eu tava, tipo, bem cá, João. E essa daqui tava num complexo de inferioridade. Muito insegura. Não passou, não transpareceu, mas no final, quando a gente tava quase pra ouvir o resultado, ela tava aqui no meu ouvido. A gente vai perder, a gente vai perder, a gente vai perder. Desesperada. E eu tava literalmente assim nela. Bruna, cala a boca. Tanto que ela disse pra mim assim, eu não prestei atenção, tava tão emocionada e acreditando que eles iam ganhar, que ela olhou pra mim assim, nós vamos perder, né? Eu achei que ela disse, nós vamos ganhar, né? Aham. Ela veio assim, eu vou sair isso, ela professor. Nossa, minha única E aí ela tava no meu ouvido. Eu acho que eu peguei muito mais pesado nesse lado emocional e de confiança e de postura do que os dois. Sim. Assim, então, isso foi Eu uma acho coisa que a Júlia foi o equilíbrio da equipe. Sim. E olha só que legal, ó. Vocês sendo mais velhos, isso que as pessoas têm que entender, gente. Eles têm o quê de... Tem que falar. As pessoas têm que entender o seguinte, ó, que não é porque é mais jovem, não é porque tem menos experiência, que eu não posso dar ouvidos e muitas vezes crescer, né? Então, na escola, geralmente, o que tem, né? A gente vê entre primeiro e segundo ano. Nossa, o primeiro ano não quer nem chegar perto do terceiro ano, não quer nem chegar perto do terceiro ano, porque Deus me livre, lição Insuportável. insuportável. E o terceiro ano não quer chegar perto do primeiro e do segundo também, porque afinal de contas eles não têm nada a ver com a gente. O segundo até desce, agora o primeiro. Então, me desculpa, Você mas... olha pro primeiro e fala, e aí, galera? Mas assim, galera, olha só o tamanho da humildade. Acabei de falar de humildade. Não, mas a gente fala, não, eu digo, porque a gente fala assim, cara, a gente sabe que a gente Ó a galera do berçário. Não, eu sei. Mas No a gente- final, você vai entender no Há final. exceções. Há A exceções. exceção. Ele provavelmente é mais velho que eu. Não, mas eu digo Eu assim, fiz discriminação. Ah, porque... aqui, ó. Chamou de infantil, ó. Porque, tipo Não, assim, eu digo no sentido de que a gente sabe que a gente já foi no primeiro ano. Mas toda vez que a gente tá no terceiro ano, e eu falava isso quando eu tava no primeiro, nossa, eles se acham só porque eles são terceiro. A gente se acha mesmo. Acho mesmo. São 3 anos, entendeu? Assim, ó. 3 não, foi 12 surtando, vezes. surtando. 12 vezes. Não, sim. Entendeu? Você tá pensando, eu vou terminar isso aqui, glória a Deus. Aí vai chega lembrar. o primeiro. Ai, tô no primeiro ano, pô. Daí eu, tipo, meu Deus, não, calma. É. Mas não, é exatamente isso. A gente tem uma distância grande, assim. Mas eu não menti, eu acho que o primeiro ano fofinho deles já tem uma de esperança, sabe? Mas assim, ó, vocês vão saber o seguinte, ó, presta atenção. Vocês têm que saber o seguinte, que vocês foram, de certa forma, os instigadores para esse primeiro, para os alunos, inclusive, que estiveram com a gente nas pré-seletivas ali, né? Eu ia falar. Vocês foram instigadores para que eles continuem esse caminho do Roberto Grande de busca por vitórias, não só também na JCI, mas em outros aspectos. Eu Né? ia comentar sobre isso. Eles reclamam tanto do povo do primeiro ano, mas, tipo, querendo ou não, eles são uns putas de um exemplo pro primeiro ano agora, né? A gente, a Bruna, tadinha, estuda de manhã sozinha, né? Eu acabei aqui do ladinho, né? Como eu estudo, como eu e o João, a gente faz parte do mesmo grupo de amigos, e a gente tem um grupo de amigos que engloba a escola inteira, a gente tem amigos do primeiro ano, e o João pode não perceber isso, mas o povo do primeiro ano admira muito o povo do terceiro, assim, tipo, principalmente que nem o povo do nosso grupinho, da nossa panelinha, eles olham pro João e ficam tipo, meu Deus, esse cara ganhou hoje a competição de debate, e ele é meu amigo, tá ligado? E eles olham muito assim, e é muito bonito de ver isso. Então, por isso que eu acho que o fato deles reclamarem do primeiro ano é só um bagulho de tipo, briga mesquinha de irmão mais novo. Basicamente, né? Mas assim,
Eu acredito que vocês contribuíram bastante para os próximos anos, para esses alunos que ficaram aqui, até porque nós estamos vindo com uma leva de novo ensino médio, né, Samuel? Um novo ensino médio, que quem não acredita, eu acho que não entende bem ainda o que está sendo o novo ensino médio, porque eles estão sendo lapidados também para se tornarem bastante críticos, bastante, como é que eu posso dizer, pessoas que encaram as coisas sem tanto medo, sem tanta ansiedade, sem tanta angústia, ou melhor, com um controle um pouco maior sobre essa ansiedade, um controle maior sobre essa angústia, e o que pode tornar os debates da JCI ainda mais fortes. Ávidos. Ainda mais fortes, porque assim, ó, vai vir vários alunos de vários ensino médios, de novo ensino médio, né? De várias escolas, de novo ensino médio, se ele estiver sendo levado a sério como está sendo levado aqui, com uma garra e com uma força e com uma energia descomunal. Então vai ser. A gente tem que cuidar com expectativas, mas eu acredito, eu sou uma fã da educação, que todo mundo sabe disso, né? Mas eu acredito que vai melhorar ainda mais. E vocês foram aqueles que vieram assim, fizeram assim, ó, a gente tá fazendo aqui, agora é a vez de vocês. Foi tipo entendeu? Vai, acorda, Vitor. Isso mesmo. Assim, foi até surpreendente, porque no primeiro dia que a gente se reuniu, e veio uma galera do primeiro ano, né? Sim. Uma galera, tipo, Sim. me surpreendi mesmo, assim, falei, nossa senhora. Esse povo. E uma coisa que eu achei muito... Uma coisa que, por ser a mais nova, eu achei que, tipo, me explodiu a cabeça foi o fato de todo mundo do primeiro ano ter a mesma idade que eu. Eu entrei adiantada por causa daquele negócio dos meses de aniversário e tal. Então, todos eles tinham a mesma idade que eu. E eu passei. Eu passei na seletiva, a gente ganhou a competição. E eu acho que isso prova que, mesmo a gente sendo mais novo, a gente não precisa deixar tudo pro terceiro ano. Claro que não, em hipótese alguma. Eu me recusava a olhar pra falar assim, não, eu vou deixar pra alguém do terceiro ano. Eu não vou deixar. Se vai passar, então vai ser porque você mereceu. Isso mesmo, isso E mesmo. na verdade, assim, ó, é importante que seja feito isso. Porque, ó, quando a gente falou que se tu pudesse, tu ia de novo, assim, né? Cara, tem coisas que a gente nunca mais vai poder fazer de novo. Eu lembro que quando eu participei do oratório, eu participei em 2017, teve, né? E aí eu fui só no coração mesmo. Falei, eu vou participar, né? Que eu falo bastante, é isso. Só que aí a gente não teve aquela preparação, porque realmente foi uma coisa mais tipo, vamos, então tá bom. E aí no segundo ano, ali em 2018, a minha professora chegou, vamos lá, né? No primeiro ano, ali em 2017, um menino da minha sala ganhou, o Renan, inclusive. E aí no segundo, e em 2018, a professora me chamou, falou, tu quer participar de novo? Eu falei, professora, pelo amor de Deus, né? Fui lá, nem rolou. Aí ela, não, esse ano a gente vai fazer diferente, a gente vai se reunir e tal. Eu falei, beleza. E aí foi uma experiência bem diferente, ou seja, eu tentei ali e não foi. E tem gente do primeiro ano que não conseguiu esse ano, mas já ganhou experiência pro ano que vem. Ou seja, já vai ter gente vindo do segundo ano que não teve a primeira experiência. Entendeu? Essa era a maior intenção, levar eles lá, porque eu já sabia que eles, queiram ou não, tem o primeiro ano acaba ficando meio intimidado diante do terceiro. Eu já sabia que eles iam se intimidar e eles nem perceberam que essa aqui eu acho que era do segundo ano, porque eles simplesmente foram. Eles tinham um bom posicionamento, mas simplesmente não prestaram atenção ao ponto de ver que ela era desse segundo ano, né? E acabaram que foram assim, intimidando e saindo. Outros acabou que a gente foi deixando, dizendo para eles, olha, vocês vieram, vocês viram como é. Agora, deixa o pessoal continuar batalhando aí para chegar lá, né? E eles aceitaram super de boa. Uma coisa que eu descobri recentemente, no caso, há meia hora atrás, foi que ano que vem eu não poderei participar ativamente do debate. Só que uma coisa que eu acho que eu quero fazer, sim, que é ajudar eles. Porque é intimidador. Pô, eu, mesmo com toda a minha personalidade, toda a minha confiança e tudo, né? Ainda assim fiquei, o povo mais velho que eu, né? Beleza, ano que vem chama nós aqui pra fazer a preparação pra equipe de força.
20 ônibus. E é bem isso, sabe? Eu queria que vocês falassem um pouco ali sobre vocês se conhecerem, aquele momento que vocês se conheceram, porque eu acho que isso faz a diferença, né? O entrosamento da equipe, a tua batida na mesa, né? Isso, eles entenderem que tava na hora de parar, faz toda a diferença, né? Então, fala um pouquinho pro pessoal aí como vocês se conheceram, já se conheciam Como que a gente se vista. conheceu? Então, eu cheguei lá e não tinha ninguém. A gente olhou e falou, nossa, que vazinha dela. Eu falei, mas eu e o João se conhecem há um ano, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu conheci o João foi gritar pra ele. Então, a gente se conheceu de uma maneira muito, tipo, impulsiva, assim. E o santo bateu de um jeito. A gente se deu muito bem logo de cara. E a Bruna, a gente, tipo, tava no debate, a gente tava empolgadaço pro primeiro dia de treino. E o nosso amigo conhecia ela, então ele comentou dela pra gente. Pra você, não lembrava dela, não. Enfim, aí quando eu vi que ela tava sem as amigas dela pra formar a equipe, eu falei assim, vamos lá. E a partir daí eu acho que a gente, tipo, nunca necessariamente deixou de conversar, assim. No segundo dia do treino, eu tenho memórias muito vívidas de fazer amizade. Porque no segundo dia do treino, tava, tipo, todo mundo da equipe que era pra seletiva dela. E eu lembro que a Luísa, que ela também já esteve aqui no podcast, ela começou a conversar comigo como se a gente se conhecesse há anos, assim. E eu fiquei, tipo, tá. E aí ela chegou, e aí eu já conhecia ela, então a gente conversou, e aí chegou uma amiga dela, a Letícia, um beijo, Letícia. A Letícia, a Luísa, né, que tiveram com ele o tempo todo, a Maria, o Adriel. A Maria, todo mundo, nossa, que equipe. Aí chegou a Letícia, e aí ficou, tipo, a nossa equipe, que era o Gustavo Adriel, eu e o João, e a equipe delas, que é a Luísa, a Letícia e a Bruna, conversando, os 6, como se a gente se conhecesse a vida Sabe o que foi inteira. mais legal? A gente, todo mundo junto, tipo, não, e aí o tema não sei o que, lá. Aí o resto da galera, tipo... Aí chegava no debate, a gente parecia que a gente se odiava. A gente, não, você viu aquilo lá e tal? O debate. Então, eu achei muito engraçado que a fulaninha ali... E daí no final a gente, que argumento, filho da mãe. Assim. Eu vou desfocar. Nossa, mas aquilo foi incrível no debate. Porque Isso foi A gente muito se deu muito importante. bem logo de cara, a gente se deu muito E bem. o melhor dava que- muito feedback. E que depois virava um grupo de amigos, porque eu acho que foi véspera do debate da final, a gente cantando Disney aqui. A gente tava cantando Disney. A gente fazia reunião quase sempre que a gente podia pra ver tema, discutir linha de raciocínio, coisa bem estratégica. E conversar, né? Se conhecer. E aí no último dia mesmo, antes do debate, a gente tava sentado conversando com o tema e todo mundo, tipo, desconcentrou um momento e a gente começou a cantar a música da Disney. Eu comecei, eu vou botar música, aí eu olhei, o que é uma música especial? Aí alguém mandou alguma música brincando da Disney, vambora. A gente ficou cantando, tanto que a gente, nos stories, logo depois que a gente ganhou a competição, todo mundo postou um story com a música Hakuna Matata. Agradecimento à Disney. Porque, tipo, foi um momento de entrosamento. Tem uma palavra em inglês que eu gosto muito que é bond. Tipo, a gente fez um bonding, assim, que foi, tipo, de outro nível. A gente se conectou de uma maneira... Sabe aqueles momentos que você olha e volta e pensa, agora? Foi depois dali eu olhei e falei, tá, a gente ganhou. E daí assim, né, formou aquela equipe, uma equipe de 7, 8 pessoas, né? E eles ficaram juntos até o final, um torcendo pelo outro. A Luísa, inclusive, um beijo pra você, eu sou da criança. Um beijo pra você. Luísa. Ela fez uma faixa, não sei se você viu, ela fez uma faixa pros 3, foi lá assistir os 3, gritou junto. Eu tive que controlar elas pra não saírem correndo antes. A gente olhava lá pra trás, a gente falando sério aqui, e eles assim... Nossa, a gente não podia olhar pra aquele canto. Todos os nossos... Então, assim, foi bem legal o fato deles se juntarem mesmo e um torcer realmente pelo outro. A gente, tipo, esse mesmo grupinho que eu falei agora, mais a Maria, foi, tipo, eles se uniram com a gente, assim, e empurraram a gente de um jeito, tipo, abismal, assim. Todas as nossas reuniões aqui, eles estavam juntos, eles estavam conversando, eles estavam dando argumento, colocando tudo isso, então eles fizeram parte de uma equipe, assim, não era só nós 3 e a Elis, era todos eles. Era de que uma maneira Éramos básica. todos, né? E com certeza, se a gente ganhou, não foi só porque a gente foi lá e falou bem. Inclusive, a gente
gente deu muito. A gente deu só quem traço também, que a gente conseguiu pegar a pesquisa de outras pessoas naquela salinha no último também. Vamos lá, que a gente tem um dom. Porque a gente chegou. Não, eu fico conversando com geral. Todo mundo falando com todo mundo. Aí a gente, no final, galera, vamos emprestar, compartilhar aqui rapidinho. Nossa, pelo amor de Deus, na final a gente percebeu que a nossa pesquisa não servia pro nosso ponto. A gente teve que pegar dos outros e sair de outra. A gente teve que fazer do zero. Eu acho que isso é uma coisa que a gente, como a gente já era amigo, a gente tava extremamente confortável naquele ambiente. Foi muito engraçado, porque tava todo mundo muito, tipo, pilhado, Nervoso. e a gente tava, tipo... A gente tava jogando história. Literalmente. A sala inteira com um olhar de desgosto pra gente e o Celso, porque ele tava jogando no stop. Cara, isso foi. Olha. Aí eu fiquei puto. Aí eu comecei a conversar com o Celso. Me segurem, por favor. Gente, foi muito engraçado. Muito engraçado. Eu quero aqui falar que foi muito engraçado. Porque a gente entrou, eu cheguei atrasado, óbvio, né? Todo mundo assim, sério. Nossa, o João quase infartou. Depois você fala que o teu coração palpitou e acertou. Aí a gente lá e tal, e aí eu conheço a galera do Celso, que são meus amigos. Beijo, Marcos. Oi, Fabrício. Beijo, cara. Oi, galerinha. E aí a gente chegou lá e tal, e tipo, nós de escolas ali estaduais, enfim, aí a gente chegou. Um negócio bem público. É um negócio bem público, ali, galera de boa. E a gente chegou e a gente, vamos jogar stop. E a galera da Univille, do Global, eu não lembro quem foi o primeiro. Todo mundo assim, ó. Vamos lá, Faz aquilo, vê isso. E a gente assim, não, vamos jogar stop, vamos não sei o quê. Não. Tá gravando? Vem dizer um oi pro público, diretor. Vem dizer um oi pro público, já que o senhor está aqui. Boa noite, jovens. Tudo bem? E o nosso diretor sempre nos apoiando nos projetos da escola, podcast RG, César na área, gente. É isso aí. Daqui a pouco a gente termina. Não podia ser diferente. Não podia, não. Mas a gente não pode. Tchau, César. Tchau, César. Uma placa que não perturbe. É isso. Novo investimento. Enfim, eu achei muito engraçado, porque a gente tava muito, tipo, A gente tava aleatório demais, assim. É que na verdade assim, ó, gente, vocês têm que entender definitivamente, vocês treinaram o texto, treinaram o comportamento, treinaram a postura, treinaram o que precisavam treinar para ir lá. Não era chegar lá na hora e começar a pensar, bom, se eles falarem isso, a gente tem que fazer isso. Vocês fizeram isso tudo antes. Eu falei, isso eu ainda falei, eu era totalmente contra a gente se reunir no dia. Eu era totalmente contra, eu bati o pé sobre isso. Sim. Eu cedi quando eles queriam se encontrar de manhã, falei, não, beleza, dá tempo da gente ficar de boa. Porque não tinha como a gente estar mais preparado do que a gente já tava, e a gente saía ficar mais ansioso. Então eu falei assim, por que a gente não segue nossa vida durante a tarde? Tanto que eles foram jogar vôlei de tarde, juntos. De manhã, na real, futebol. Foram lá jogar alguma coisa. Mas por quê? Porque vocês realmente não tinham que ficar lá trocando figurinha com o colega e agora o que a gente vai fazer, o que você vai fazer. Não! E na hora a gente tava Vocês jogando já tinham, e, né? e a gente conseguiu fazer amizade com todo mundo dentro. E é assim, Sim. ó, abertura, Sim. né, gente? A gente tem que entender que essa abertura para as pessoas que não são do nosso lugar é importantíssima. E de certa forma, vamos combinar, que quando a gente é aberto às outras pessoas, a gente também intimida elas. A gente também intimida. A gente também intimida porque a maioria das pessoas não é aberta, né? A maioria das pessoas, elas querem ficar ali no seu mundinho, fazendo o seu da melhor forma possível. Se de repente trocar uma informação, vai ser com aquele que está do lado e nunca com o que está lá atrás. E aí que está o grande erro. A Bruna tem que sair do mundinho dela, que era lá a turma da manhã, para ir à tarde, encontrar essas figurinhas e fazer todo esse estardalhaço. É que não tem forma melhor de demonstrar confiança do que ficar natural numa situação que os outros ficariam muito nervosos e ansiosos. Inteligência emocional. Isso mesmo, inteligência emocional. Eu achei isso muito engraçado, porque todo mundo olhava pra gente tipo, mano, vocês são malucos. Tipo assim, Vocês são malucos. E a gente jogando stop na moral, conversando com os padrinhos, tipo, super de boa, sabe? Nossa, que delícia. A emoção aflora, né, no stop. E aí a gente... e aí eles... Gente. Então assim, ó, o que a gente tem que começar a terminar, né, gente? Vocês já perceberam, Começar a né? Se terminar. você não der uma podada, a coisa vai longe, né? Eu não sei, Patrícia, se você tem ainda alguma outra pergunta para os nossos Eu queria fazer uma concorrentes. provocação, na verdade. Vocês já estão no terceiro ano? É isso? Eu tô terceiro.
Mas então, o que vocês acham de manter, né, digamos, essa tradição? Quem sabe fazer um clube aqui, vocês Já estamos falando serem, do grupo já. né, quem sabe até capacitar os alunos aí, né, os próprios, como vocês falaram, né? Ah, eu gostei tanto que eu quero participar de novo. Talvez você não possa ir para competição porque realmente no regulamento Não diz que deixa. quem ganhou, né, o vencedor não pode, justamente Eu ainda brinquei porque com eles. Por que a gente não perdeu esse ano? não, mas então é justamente isso, né? Criar, ficar próximo do colégio, dando esse apoio, né? Incentivando, estando lá, né? Ajudando a equipe do colégio, até os outros de outros colégios que vocês têm contato, né? Então acho que isso é bem bacana e é o nosso objetivo, né? Atingir a comunidade como um todo, né? Sim. Então, tudo bem, vocês foram os campeões. Sempre é bom ganhar, né? Quem não gosta de ganhar, né? O meu pai sempre fala assim, que o segundo lugar nunca é lembrado, né? Então, o nosso objetivo sempre é ganhar. Mas todo o processo é muito importante, né? Então, a final foi o debate mais acirrado que teve. Com certeza, a gente não sabia, nem os jurados quem ia ganhar, porque era assim, ó, na disputa do 10º, do pontinho, né? Então, acho que isso é legal, isso é bacana, né? Então, às vezes, vocês vão se encontrar lá na frente, na faculdade ou na empresa, né? Depois que vocês vão trabalhar. Então, acho que essa sinergia aí de debater, de ter ideias saudáveis, porque o que a gente prega muito não adianta você ser do contra, tem argumentos. Você pode ser do contra, desde que você tenha argumentos. Sim. É uma pergunta aqui polêmica, aproveitar o final aí. Não sei se você pode responder, mas se puder, tinha alguma equipe que vocês olhavam já desde antes e ficavam, acho que não vai muito longe, ou uma que vocês olhavam e pensavam, esses daqui ganham? Bem polêmica mesmo, menina. Tudo bom? Na verdade, assim, como foi a JCI que fez todo o processo, claro que a gente acaba se apegando, o Marco veio aqui, né? Então vocês criaram uma conexão com ele, mas a gente não tem essas preferências, né? Então, mas a gente torce, realmente, quando a gente vê que a equipe é boa, a gente torce muito para que ela ganhe, né? E com certeza vocês estavam na nossa torcida, né? Quando eu vi que a Zuleika era jurada, eu falei, isso vai se tornar parcial em algum momento. Porque eu conheço a Zuleika desde que eu sou novinha, né? Só que eu era queridinha dela no São Bento. Ela falava isso pra minha mãe, pelo menos, né? Eu falava pra minha mãe também. Porque assim, eu sempre fui líder da sala, ela me convidou pra ser vereadora mirim, tipo, diretamente, assim. Então, eu olhei pra ela e falei assim, não vai dar certo isso aí. Não, e pior que aconteceu a mesma coisa comigo. Meu pai até hoje tem o número da Zuleika, minha mãe também é super próxima da Zuleika. Tipo assim, vivi minha vida com a Zuleika, atazenei muito ela no São Bento. Dois capetinhos pra Zuleika, tadinha. Então é isso, né, gente? Eu acho que... Você quer mais algum comentário? Minha parte, é um prazer. Vocês viram que eu até me controlei, eu gosto muito de falar, né, gente? Mas eu tive que permitir que eles falassem um pouquinho mais. Quando tá entre a gente é caos. Completo. Sim. Mas tem que ganhar. Mas é um caos que a gente gosta, né, gente? Então é assim, RG Podcast com mais um vídeo bem legal. Esperamos que vocês curtam, comentem, compartilhem com o máximo de pessoas, né? Para que elas também venham e vejam os nossos vídeos no canal do RG, né? Queria agradecer ao Samuel, que está sempre aqui junto com a gente, né? Samuel, parabéns, né? Agradecer a Bruna, nossa debatedora, a Júlia, o João Marcos, né? Quem sabe nos próximos aí a gente traga mais uma vez ou outra eles nos próximos anos, né? Os anos. E a Patrícia, né, da JCI, que é a presidente da JCI. E assim, né, gente, de coração a gente quer agradecer todo o trabalho que vocês fizeram. A gente sabe que esse trabalho da JCI é voluntário e realmente faz uma diferença enorme na educação dos nossos estudantes. A gente faz a nossa parte, mas se não tivesse esse impulsionador, nada aconteceria, né? Muito obrigada, Patrícia.
A gente que agradece. Quero também deixar aqui o agradecimento para o Marco, né, que foi o coordenador, que estava aqui, que é uma pessoa fantástica, né? Ele não pôde estar aqui hoje, por isso eu vim representá-lo, senão ele estaria aqui. Beijo pro Marco. E ele conduziu de forma incrível esse projeto. O maior professor de todos. Então, nosso agradecimento para ele. É isso aí, ó. Fez toda a diferença. Ele que me ensinou linear entre moral e ética ali. Ele foi um ótimo professor. Foi ótimo. Muito obrigada, Marcos. Nossa, super animado, ele adorei ele. Não, realmente foi bem legal, né, gente? E é isso aí, mais um podcast aí terminando, né? Obrigada a vocês pela atenção e até o nosso próximo podcast. Um beijo, tchau. Até mais.